um terreno que Matthew conhece bem. O único jeito de ver o interior é saindo da trilha habitual. E essa é a regra que sempre vivi. Olha lá. Nossa, O plano hoje é dirigir apenas 65 quilômetros até o interior, acampar durante a noite e voltar no dia seguinte. A minha foi mais longe. até parece. Matthew quer tornar essa viagem ainda mais especial, pois vai se mudar para 2.400 quilômetros de distância. E esse pode ser o último fim de semana juntos por algum tempo. Então leva Shannon para sua piscina natural favorita. Era a nossa última viagem, a gente não ia se ver por um tempo. Então isso tornou tudo mais especial. Eu só queria passar algum tempo com a Shannon na última semana, antes de partir. Não pescou nada. Nada ainda. Talvez mais tarde. Pai e filha desfrutam juntos de uma noite agradável no interior da Austrália. Um dos meus momentos favoritos era deitar sob as estrelas e observá-las. O papai apontava coisas que ele conhecia desde a infância dele. Aquela estrela ali. A gente ficava olhando as estrelas e a lua. Dava para ouvir toda a vida noturna sair para brincar. Era um jeito da gente se conectar. Era bom. Dia 2. Vamos embora? Na manhã seguinte, está na hora de voltar para casa. Foi uma viagem ótima, mas algo está faltando. Não pegaram nenhum peixe. Shannon meio que olhou por debaixo do chapéu e dava para ver que ela estava um pouco decepcionada. Então, antes de levar Shannon para casa, Matthew decide pegar um desvio para tentar pescar alguns peixes. Eu tive uma ideia. Vem. Eu meio que tinha uma ideia de onde havia outro açude. Estava um pouco longe, mas tinha uma ideia geral para onde ir. Chegar ao local de pesca significa se afastar mais 80 quilômetros da civilização, bem mais dentro do Outback. É uma imensa extensão de deserto, cobrindo mais de 260 mil quilômetros quadrados, perigoso e inóspito, em um dos lugares mais quentes da Terra. O Outback australiano é um lugar implacável, muito severo. O calor, aproximadamente 45 graus. Calor infernal, só isso. Mas Matthew está confiante de que conhece bem a área e veio bem preparado. Tinha cerca de 20 litros de água, pneus de reposição, comida, barraca e tudo mais. Acho que peguei praticamente tudo o que precisava. Matthew e Shannon dirigem por mais de 2 horas, cada vez mais dentro do deserto. Mas não há sinal do açude. A gente estava seguindo uma trilha no mato. Não estava bem definido no chão nem nada. Era basicamente 2 marcas de pneu passando pelo mato. Seu 4x4 é um veículo resistente, mas ele está dirigindo em terrenos cada vez mais acidentados. Droga. Você fica aqui. O que aconteceu? De boa. Nada demais. Matthew foi bem preparado e tem 3 pneus extras a bordo. Eu não estava de bom humor para trocar pneu naquela hora.
Eu tava suando, ensopado até os ossos. Nossa. Já era. Vamos nessa? Legal. Vamos lá. Com o pneu trocado e mais 2 steps na traseira, Matthew confia que pode achar o local de pesca. Mas o deserto está repleto de pedregulhos e pedras pontiagudas. Droga. Tá brincando. O que foi? Nada não. Eu só tinha percorrido alguns quilômetros e troquei outro pneu. Agora é o meio da tarde. A hora mais quente do dia. Com temperaturas chegando a 46 graus Celsius. Matthew começa a ter dúvidas sobre sua busca pela piscina natural. Eu só ficava me perguntando se tudo aquilo valia a pena, basicamente. Mas ainda determinado a cumprir a promessa que fez a Shannon, Matthew decide continuar avançando. Tá tudo bem. Vamos lá. Pelas minhas contas, a gente estava na metade do caminho de onde viemos até onde estávamos indo. E qual é o sentido de dar meia volta? Devíamos continuar? No fim da tarde, a 100 quilômetros no deserto adentro, Matthew teme estar se perdendo. É por aqui em algum lugar. Eu perdi o caminho. Tinha perdido a trilha. Eu estava um pouco preocupado por não ter chegado aonde estava indo. Eu tinha notado que papai estava preocupado. Eu sabia que estava rolando algo sério. Com apenas um pneu extra sobrando, Matthew abandona sua missão de pescar. E decide que é hora de levar Shannon para casa. Tinha mais um step, mas do jeito que estava gastando pneu, achei que não ia dar conta. Vai. Vai ficar tudo bem? Claro que vai. Que saco. Droga! Tá de brincadeira. Eu estava bem irritado com a ideia de ter que trocar outro pneu, e naquele calor escaldante. Matthew sabe que o 4x4 é o único jeito de sair dali. Só que sem mais steps, outro furo pode ser fatal. Com centenas de quilômetros de deserto escaldante por toda parte, não tem como eles saírem daqui vivos. Você tá bem? Sim. Boa. Vamos nessa. Estamos perdidos? A Shannon perguntou se a gente estava perdido e eu disse que achava que sim. Eu estava, fingindo estar calmo. Matthew segue em frente, esperando encontrar uma trilha que os leve à segurança. Justo quando ele pensa que está fazendo progresso, o 4x4 para repentinamente.
Tá de sacanagem. O que foi? Essa não. Comecei a coçar minha cabeça pensando, o que houve? Por que eu? Por que tanta má sorte? Sai do carro. Não vamos a lugar nenhum. A gente estava fora da trilha e sem peça de reposição. Eu devia levar a Shannon de volta naquela noite, mas não ia dar. Já se passaram 12 horas desde que a água acabou. A falta de água pode matar um adulto em poucos dias. Mas Shannon é só uma criança pequena. Parecia que a gente não ia sobreviver. Nada do que eu estava tentando fazer para nos salvar, resgatar ou atrair atenção estava funcionando. Nada. Cuidado. Tamo aqui! Eu disse a Shannon, se não formos encontrados hoje, duvido muito que a gente consiga sobreviver amanhã. Eu duvido muito. Tudo que eu queria era ir para casa. E ouvir meu pai dizendo que isso poderia não acontecer e que eu talvez não fosse capaz de fazer isso. Isso me deixou muito abalada. Boa, garota. Eu me senti um inútil. É uma grande decepção quando sente que não consegue prover o que sua filha precisa. Matthew decide que a única esperança deles de serem vistos é seguir na direção de onde o helicóptero veio. Eu pensei em seguir na direção do campo aberto, porque é onde teríamos mais chances das pessoas nos verem. Mas caminhar sob o sol escaldante do meio-dia só os desidrata ainda mais. O calor, as moscas, os mosquitos à noite, a poeira. Eu não consegui dormir por 3 dias e 3 noites. Exausto. Não tem outra maneira de dizer isso. Eu estava só o pó. Shannon não aguenta mais. O calor esgotou suas energias e agora ela está muito fraca. Ela mal consegue andar. Eu queria ter energia para poder carregá-la, mas não deu. Eu dava 2 ou 3 passos e já tinha que colocá-la no chão de novo. É uma coisa muito difícil para um pai ou para qualquer pessoa ser capaz de entender que você não consegue pegar sua própria filha e carregar. É difícil entender a falta de capacidade. Simplesmente não ter energia para fazer isso. É muito difícil de entrar na mente, de entender. Bem difícil. Já se passaram 24 horas desde que Shannon bebeu água. Desesperado, Matthew considera uma opção terrível. Dar a ela um gole de seu próprio sangue. Essa ideia surgiu de documentários que eu assistia na televisão. Eu sei que tem uma tribo africana que eles cortam a veia de uma vaca e bebe o sangue dela. Eu peguei a faca e coloquei no meu pulso e fiz uma força. Mas não deu, percebi que minha faca não estava muito afiada. O que tá fazendo?
Nada não. Tudo bem. Acabou não dando em nada, sabe? Matthew queria que este fim de semana com sua preciosa filha fosse especial. Agora ele percebe que sem água ou resgate, ela pode morrer em poucas horas. A gente chorou bastante junto, mesmo sem lágrimas. Teve muito soluço, mas nenhuma lágrima de fato. A gente estava seco demais até para chorar. Mesmo pensando nisso agora, me sinto triste. Acho que vou começar a chorar, na verdade. Sabe, esse tipo de coisa acontece. Não quero isso para Shannon de novo. Na casa dela, a mãe de Shannon está perdendo a esperança de que sua filha seja encontrada viva. Eu olhei para o céu e pensei, se você existe, me dá um sinal. Traga eles de volta para casa. Eu teria prometido tudo e qualquer coisa para tê-la de volta em segurança. Sua situação é desesperadora, mas Matthew não vai desistir, até que ele tenha feito tudo o que pode para salvar Shannon. Eu não conseguia dormir. Eu só pensava uma coisa, tirar a gente dali. Botei fogo num pedaço de lenha e saí para uma área descampada, girando aquilo no ar. Oi! Eu estava tentando chamar a atenção. A atenção de alguém, sei lá, de qualquer pessoa. Oi! Socorro! Eu não sei quem era. Um par de faróis passando ali por perto. Socorro! Nos ajude! Socorro! Ele estava vindo na nossa direção e simplesmente desviou. Aqui! Socorro! O motorista do veículo não o vê, e sua chance de resgate desaparece na noite. Aquela sensação de euforia foi destruída ao ver aqueles faróis sumindo no horizonte. Foi o pior momento da minha vida. Sem a chance de resgate, Matthew está convencido de que ele e Shannon não sobreviverão à noite. Brincamos juntos, rimos juntos, choramos juntos, e agora vamos morrer juntos. Dia 8. Todos os esforços de resgate falharam em encontrar Matthew e Shannon. E eles passaram 2 dias sem água no calor feroz. A desidratação extrema está causando um colapso nos órgãos de Shannon. Ela e o pai estão à beira da morte. Duvido que sobrevivêssemos ao 8º dia. Duvido mesmo. Então, quando já não há mais esperança, eles se deparam com uma trilha. É onde o carro deve ter passado por eles na noite anterior. Eu não ia sair da trilha. Ficamos nela, na esperança do veículo voltar. Ou outro veículo que passasse. Shannon não consegue ir mais longe.
A Shannon já não reagia direito. Ela estava muito quieta. Eu falava com ela e ela só fazia que sim ou que não com a cabeça, mas não dizia uma palavra. Foi difícil. Exposta ao sol escaldante do deserto, Matthew precisa proteger sua filha do calor insuportável. Estava escaldante. O calor tinha aumentado muito, estava mais quente do que nos últimos dias. Eu sabia que precisava colocar Shannon na sombra. Então eu cavei um buraco no chão para poder colocar a Shannon nele. E então, cobri. Isso a manteria um pouco mais fresca do que sentada ao ar livre. Mas nessa parte remota do Outback, não há garantia de que eles verão outro carro por dias. Talvez semanas. Matthew sabe que ele pode ter acabado de cavar o túmulo de sua filha. Foi uma coisa extremamente triste. Porque eu levei minha filha para aquele deserto e coloquei a vida dela em perigo. Depois de 8 dias lutando para manter ele e sua filha vivos, Matthew finalmente desiste. Não deu. Fim da linha. Não tem ninguém aqui. Ninguém vai nos ver. A gente realmente ia morrer de sede com uma morte lenta e agonizante. Socorro! Aqui! Lembro do papai correndo de volta e dizendo que tinham encontrado a gente. Filha, olha pra mim. Depois de 8 dias no Outback, a aprovação deles finalmente acabou. Senti um peso gigantesco sair dos meus ombros. Foi incrível. Eu lembro do carro parando e uma garotinha saindo. Eu chorava e chorava com ela nos meus braços. E ela disse, eu sei por que você tá chorando, mãe. É porque você tá feliz em me ver. Claro que eu tava. Imagem real do resgate. Os médicos estimam que quando Shannon foi encontrada, ela tinha apenas algumas horas de vida. Eu diria que foi um milagre. Imagens reais. Apesar de sua aprovação, Matthew e Shannon ainda são próximos e ainda vão acampar juntos. O papai provavelmente leva mais suprimentos agora e não vamos tão longe. Mas isso não muda o fato de que ainda vamos acampar. Isso resultou num vínculo mais forte. No acampamento seguinte, eu queria seguir essa trilha e ela disse, não se atreva, pai. Pode ficar nessa aqui mesmo. Justin e Tommy são pilotos qualificados, com experiência de voo sobre as montanhas rochosas do Colorado.
Nós só íamos subir e fazer meu voo padrão de turismo. A expectativa era subir, voltar para almoçar e depois seguir para casa. Em campo aberto, os amigos acham que voar é a maneira perfeita de observar a vida selvagem local. Larry estava olhando e apontando. Parecia uma criança em uma loja de doces. Foi deslumbrante. Tudo positivo e nada além de diversão. 1 hora de viagem. Os amigos decidem subir mais alto nas montanhas. Diante deles há uma vasta cordilheira coberta de neve. Mas enquanto Justin tenta sobrevoar por eles, Nos instrumentos do avião tem um indicador de altitude. E estamos descendo quase 800 pés por minuto. a forte corrente de ar está jogando o avião diretamente para as montanhas. Se eu não fizer nada, será uma batida horrível. Preciso tomar uma decisão. Então eu tentei virar o avião. E aí, o alerta de perda toca. Se hesitar, então cairá do céu. Eu só precisava nos colocar no chão sem matar ninguém. O treinamento de Justin entra em ação. Ele sabe que precisa se manter calmo. Naquele momento, era tudo sobre desacelerar para minimizar o máximo de impacto. Sua adrenalina dispara. De repente, você está prestes a morrer. O tempo desacelera. As árvores. Barulhos horríveis e estrondosos. Milagrosamente, Justin está completamente ileso. Mas eles estão longe de estarem fora de perigo. A primeira coisa que me lembro de ver foi o combustível. Estava vazando o combustível da aeronave. Isso me assustou. Uma faísca pode incendiar os destroços do avião. Larry! Temos que ir, Larry. O combustível está vazando. Vamos. Eu disse ao Larry, você tem que sair do avião agora. E ele me falou que sua perna estava doendo. Eu disse, você tem que sair agora se não quiser morrer queimado. Me recompus e consegui sair por trás do avião. O avião pode explodir a qualquer momento. Mas Tommy está inconsciente. Ele levou uma pancada na cabeça. Acorda! Tommy, acorda. Temos que sair daqui. Tommy, tem combustível por toda parte. Acorda. Eu gritei com ele, mas ele não respondeu. Tommy, Pensei que tinha matado um dos meus melhores amigos. vamos! Justin precisa arrastar o Tommy, que pesa 100 quilos, para fora do avião. A primeira coisa que me lembro é de uma dor horrível. Acredito que foi quando Justin quebrou minhas costelas. Eles precisam se afastar dos destroços. Mas Larry não consegue andar. Assim que apoiei a perna, caí imediatamente e gritei. Vamos, Larry! Levanta! Fica de pé! Quando levantei ele, a dor nas costelas era insuportável. Mas senti que era mais importante se afastar da gasolina do que se preocupar com a dor. De alguma forma, os 3 homens conseguiram se afastar e sair do perigo.
Quando olho para as chamas, foi tipo, nossa, nós quase morremos. Então tivemos sorte de sair dessa. Tom e Larry estão gravemente feridos. Além de suas costelas quebradas, Tommy também sofreu um impacto enorme na cabeça. Não há como saber se ele tem danos cerebrais ou hemorragia interna. A lesão mais ameaçadora à minha vida foi o golpe na minha cabeça que me deixou inconsciente. O pé esquerdo do Larry foi atingido pelo impacto da colisão, deixando sua perna e tornozelo gravemente quebrados. Era inútil, eu não conseguia andar. Não podiam fazer nada por mim, eu tinha que ser deixado para trás. Tom e Larry precisam de cuidados médicos antes que seja tarde demais. Mas os homens estão isolados, a quilômetros do resgate, em uma cadeia de montanhas inóspitas. Justin é o único que não está ferido. E como piloto, ele sente que é responsabilidade dele salvá-los. Eu definitivamente tinha um forte senso de responsabilidade para proteger meus amigos e conseguir a ajuda que eles precisavam. Estamos nessa situação. O que você faz para melhorar? Eu precisava fazer algo. Eu estava pensando em voltar à aeronave para fazer uma chamada de rádio. Agora, o piloto Justin precisa tentar ligar os sistemas elétricos se ele quiser transmitir um SOS e salvar seus 2 amigos gravemente feridos. A minha linha de pensamento era que eu provavelmente iria morrer queimado. Mas eu decidi que valia a pena o risco. Eu acreditei que assim que eu ligasse as baterias, era fim de jogo. Respirei fundo. E nada aconteceu. Mayday. Foi tudo que consegui chamar. Novembro 3535 Echo. Cessna 172 ao norte de Durango, no Canyon. Câmbio. Não há resposta ao seu chamado. Não tinha como saber se algum sinal foi transmitido. E ninguém sabia onde estávamos. Eu precisava conseguir ajuda antes de tudo. Eles estão no meio de uma selva montanhosa. E não há garantia de que o resgate saiba que eles sofreram um acidente. Larry está completamente imóvel. E o golpe de Tommy na cabeça pode gerar danos cerebrais graves se ele não for tratado em breve. Enviei um pedido de socorro. Não sei se receberam. Com certeza senti que os decepcionei. Eu sinto muito. É minha culpa. Eu precisava fazer algo para conseguir a ajuda de que eles precisavam. Escuta. Foi um acidente. Não é culpa sua. Ele se sentiu mal com isso. Então ele ia fazer tudo o que pudesse para nos tirar daquela montanha o mais rápido possível.
Justin acredita que a única forma de conseguir ajuda é caminhando pela gélida selva. Despreparados e sozinhos. Ele sabe que está arriscando congelamento e até hipotermia, mas ele não pode ficar aqui e ver seus amigos morrerem lentamente. Você tem certeza que tá bem? Eu tô bem. Acho que posso conseguir ajuda. Justin lembra de ter sobrevoado a cidade de Durango pouco antes de caírem. Posso chegar a Durango. Provavelmente não seria mais do que 24 quilômetros. Escuta. Você tem que falar com o Larry. Diga algo, acalme ele. Tá bem? Tá. Larry? Larry? Você já esteve em um helicóptero? Não. Vou arranjar um pra você, tá? E logo. Justin enfrenta mais um desafio. Ele tem que chegar lá antes do anoitecer. As temperaturas nas montanhas do Colorado podem cair drasticamente quando a escuridão chega. Os 3 homens estão mal agasalhados e podem congelar até a morte pela manhã. A escuridão para mim era o fim. Eu estava mais preocupado em conseguir ajuda antes de escurecer do que qualquer coisa. Mas Justin está a mais de 32 quilômetros de Durango, no meio de uma vasta e implacável selva. O terreno acidentado e as condições congelantes vão colocá-lo à prova ao máximo. Vamos. Vamos lá. Caminhar na neve sem trilhas não é fácil. Justin não tem mapa nem bússola. Apenas uma vaga noção da direção que ele está indo. Caminhei até o fim do vale em que estávamos. Ele fica chocado com o que está por vir. Eu não tinha ideia do quão longe era. Até que eu olhei para o fundo do cânion. Parecia que o cânion não tinha fim. Era uma longa distância. Sendo sincero, isso é impossível. Eu disse pro Larry, espero que isso não seja um urso sentindo o cheiro do meu sangue. O sangue do Tommy estava por toda parte. Os animais carnívoros procuram por feridos. Eles podem estar atrás de comida. Sobrevivi ao acidente e fiquei com mais medo do que estava por vir. Houve um breve momento de irrealidade. Estava pensando que um urso poderia seguir meu rastro de sangue e nos encontrar a qualquer momento. Mas foi momentâneo. Tommy percebe a realidade. Fica claro para ele que as chances de um ataque de urso nesta época do ano, quando a maioria está hibernando, são mínimas. Mas agora, Larry entrou em estado de frenesi. Eu estava apavorado naquele momento. Há uma sensação de que você é bem pequeno sozinho por lá. Ele estava apavorado, pensando nesse urso se esgueirando e arrancando ele do buraco. Se um urso tivesse aparecido, eu estaria morto. Tommy precisa impedir Larry de entrar em pânico. Ele está desperdiçando energia que não pode se dar ao luxo de perder.
Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de tranquilizá-lo. Tommy luta para voltar ao avião, mais uma vez. Procurei por lá e a coisa mais portátil que encontrei e que poderia funcionar era o extintor de incêndio. Então levei isso de volta comigo. Se ele visse um urso vindo em nossa direção, era para ele mirar no rosto e descarregar o extintor de incêndio. Use isso. Imediatamente, quando Larry teve algo para se defender, algo que ele poderia fazer ativamente para evitar ser atacado, ele se acalmou. Logo, a criatura que estava espreitando na floresta desaparece pela noite. Justin e a equipe de resgate têm procurado por eles, sem sucesso. O helicóptero excedeu suas horas de voo e precisa retornar à base. O tempo está acabando. Fiz de tudo, mas não consegui. E no final, tudo é importante, mas concluir é o mais importante. E estou definitivamente angustiado com a ideia de partir. Estávamos tão perto, não podíamos parar. São os meus amigos que estão aqui. E se fossem seus amigos? Me dá mais 20 minutos. Uma passagem. Certo. Os dois cunhados estão lutando contra a hipotermia e a dor constante para sobreviver. Isso é muito ruim. Não consigo mover meus pés. Controle-se, Larry. Vamos conseguir. Tommy ainda não tem como saber se sua lesão na cabeça é uma ameaça à vida. O impacto do acidente pode ter deixado seu cérebro contuso ou sangrando internamente. Eu não tinha certeza se ficaria acordado a noite toda. Eu poderia entrar em coma por tempo indefinido. E eu estava preocupado com o Larry, porque se eu morresse, ele provavelmente morreria também. Tommy. Tommy. Acorde. O helicóptero está chegando. Acorde! Aqui! Socorro! Estamos aqui! Por aqui! Quando eles voltaram pela segunda vez, eles estavam voando mais devagar. Aqui! As luzes estavam mais fortes dessa vez, porque estavam muito mais próximas. Da primeira vez, eles chegaram perto, mas não nos encontraram. Aqui! Aqui! Socorro! Foi então que lembrei que tinha uma câmera no meu bolso. Então eu saí do buraco e caminhei até um espaço aberto. Socorro! Tinha 5 flashes restantes. Peguei minha câmera e apontei para o helicóptero enquanto voavam próximo.
Eu ativei as luzes enquanto eles passavam. Primeiro embaixo. Depois um pouco acima. De frente pra gente. E depois por trás. Mas eles não nos viram. Eu disparei os últimos flashes. E no quinto flash, o helicóptero parou e começou a procurar com o holofote. E avistaram o avião. Foi fantástico. Foi o melhor presente, a melhor coisa que já aconteceu comigo. Justin cumpriu sua promessa de ajudar seus amigos. Eu sabia que tínhamos encontrado eles. Fiz tudo o que podia. E então, sim, eu estava definitivamente aliviado e feliz. A equipe do helicóptero procurava por um lugar onde poderiam resgatar os 2 homens feridos e exaustos. E de repente, o helicóptero deu algumas sacudidas como se fosse uma turbulência. E eu pensei, bem, isso foi estranho. Nós apenas giramos e batemos contra a montanha. É a segunda vez em 24 horas que Justin se envolve em um acidente aéreo. À medida que a noite se arrasta, Tom e Larry começam a se perguntar o que aconteceu com seu amigo. E foi tipo, para onde foi o helicóptero? Por que sumiu? E para onde foi? O que começou como uma viagem de turismo rotineira se transformou em uma luta pela vida. Enquanto a noite chega ao seu ponto mais frio, a luta contra a dor constante os deixou sem forças. Comecei a pensar sobre meus entes queridos, meus cães, e se realmente íamos sobreviver à noite. Eu estava cansado e com dor. Eu estava pronto para fechar os olhos. Você não pode desistir, senão já era. E comecei a ter esses pensamentos. Esse foi um momento bem baixo, foi o pior para mim. Olá! Olá! Daquele momento, comecei a gritar regularmente. Olá! Eu queria ouvir a voz de alguém. Olá! Olá! Então eu ouvi alguém gritando de volta, e esse é um som maravilhoso. Esse é o melhor som de todos. Após quase 19 horas lutando para sobreviver, o pesadelo de Tom e Larry acabou. Senti que podia simplesmente desistir e me render às dores, porque já não podia fazer absolutamente nada. Era o meu fim na floresta. Aqui está. Foi aí que soube que íamos conseguir. Basicamente salvos. Foi a melhor coisa de todas.
Eles são salvos por uma equipe de resgate terrestre, operando de forma independente da equipe do helicóptero. A equipe saiu de Durango quando o avião foi relatado como desaparecido. Os socorristas foram orientados pelas coordenadas que Justin deu e seguiram seus rastros na neve. Filmagem real do acidente. A menos de 1 quilômetro dali, Justin e a equipe do helicóptero sobreviveram ao acidente. O rotor principal do helicóptero havia atingido uma árvore e tinha caído 21 metros no chão. Mas todos os 8 passageiros saíram ilesos. Larry e Tommy foram levados de helicóptero ao hospital em Durango. Eles se reuniram com Justin mais tarde naquele dia. Nenhum dos 3 tiveram ferimentos permanentes após o acidente. Sempre que um avião cai do céu e você sai andando, há uma certa dose de sorte envolvida. Muita dessa sorte veio das decisões sensatas que aqueles 2 tomaram. Eu não estaria aqui se não fosse por eles, sem dúvida. Sem querer, eu poderia ter matado Tommy e Larry. Eu poderia estar contando essa história sem um sorriso no rosto e sem muitas mudanças.